A Era de Ouro da Domesticidade. À medida que a Revolução Industrial atraiu mais e mais homens para as indústrias e escritórios, o contraste entre o mundo competitivo da produção manufaturada e do capitalismo criou um anseio pelo abrigo do lar, como um contrapeso, um lugar de refúgio para o trabalhador cansado. A industrialização também melhorou a casa, com novas invenções tais como o fogão de ferro fundido, a máquina de costura e outros aparatos que tornaram a domesticidade mais interessante e menos árdua. Assim, à medida que o local de trabalho se tornou mais mecanizado e impessoal, a casa se tornou mais refinada, servindo como refúgio para as qualidades intangíveis que melhoraram a sociedade. O resultante intenso foco no lar se tornou conhecido como o culto à domesticidade ou a Era de Ouro da Domesticidade. Muitos livros e revistas da época promoviam com vigor a casa ideal, e ninguém o fez melhor que Joseph Halley. Ela era editora de Gerty Ludd's Book, uma das primeiras revistas para mulheres. Em seu auge de popularidade, ela tinha uma circulação de 150 mil exemplares. A historiadora Glenna Matthews diz que, inquestionavelmente, Halley foi uma das 2 ou 3 mulheres estadunidenses mais influentes do século XIX. Estamos vivendo sua influência ainda hoje, toda vez que nos sentamos para o jantar de ação de graças. Matthews nota como Halley foi insistente em sua campanha por essa data comemorativa. Apesar de não ter sido feminista de acordo com os padrões modernos, ela se opunha ao direito de voto das mulheres e acreditava em esferas claramente delineadas para os 2 sexos. Halley era enérgica, defensora de muitos melhoramentos no status das mulheres. Ela participou de campanhas por uma educação melhor para elas, incluindo a educação superior. Ela lutou pela admissão das mulheres para a profissão médica. Ela lutou por direitos de propriedade para mulheres casadas. A lista de suas reformas favoritas seria longa. Ademais, apesar de sua aversão a mulheres votando, ela não colocou limite em outras formas de atividade política, tal como escrever cartas aos políticos. De fato, em busca de seu mais estimado objetivo de ter o presidente separando um feriado nacional para o Dia de Ações de Graças, ela lançou um constante bombardeio de cartas a governadores, senadores, secretários de Estado e presidentes. Em 1863, o presidente Lincoln recompensou os esforços dela em favor do Dia de Ação de Graças, ao proclamá-lo feriado nacional. Esse foi o reconhecimento aberto não somente da influência de Halley, mas também das ramificações políticas da domesticidade, porque Halley tinha baseado sua campanha pelo feriado em benefícios políticos que adviriam de uma festa na qual toda a nação poderia participar de uma só vez. Halley não foi a única erguendo sua caneta para influenciar a política. Uma contribuidora ocasional da Guts, uma revista direcionada para o público feminino, publicou um livro que transformou a nação, A Cabana do Pai Tomás. Henry Bridge Stowe escreveu esse romance para expressar sua indignação em relação à passagem do ato do escravo fugitivo de 1850, precisamente porque ele foi escrito na Era de Ouro da Domesticidade. Stowe teve a coragem e ousadamente mirou a escravidão através das lentes dos valores domésticos. Matthews diz que muitas coisas eram notáveis acerca da temporalidade desse livro. Primeiro, romancistas estadunidenses quase de maneira unânime se silenciaram quanto ao tema da escravidão até 1851. Segundo, embora as escritoras estivessem alcançando um vasto mercado com o romance doméstico, houve poucas tentando escrever sobre questões públicas para uma audiência mais geral. Finalmente, Stowe, embora membro de uma família de talentos, não tinha razão para se ver como
destinada a um papel público. O romance é um feito surpreendente porque combina paixão moral e religiosa com o detalhe realista da pintura de gênero. Stowe queria substituir os valores sórdidos, não cristãos e gananciosos do mercado e a política acomodada daqueles que votaram o ato do escravo fugitivo por um conjunto de valores baseados no cristianismo verdadeiro e no amor. Mas ao invés de uma abordagem utópica daquilo que deveria substituir o status, ela tinha uma visão muito prática, que era o conjunto de valores e comportamentos a serem encontrados em um lar cristão, amoroso, presidido por uma mulher de grande coração. Nas palavras de Jenny Tompkins, o romance doméstico popular do século XIX representa um esforço monumental de reorganizar a cultura a partir de um ponto de vista feminino. E a cabana do pai Tomás é uma suma teológica desse esforço. Com as mulheres se tornando mais ativas em sociedades de reforma e organizações de caridade, suas energias deram início à era progressiva que floresceu no século XIX. Como Peirce escreve, para reformar a esfera pública, as mulheres começaram a trabalhar através da igreja em nome da benevolência cristã. Elas se uniram e se organizaram em sociedades para alimentar e vestir o pobre. Elas apoiaram o movimento da escola dominical e as sociedades missionárias. Elas se uniram a organizações ou as fundaram para abolir a escravidão, tornar ilegal a prostituição e o aborto, por fim, a bebedeira pública e aos jogos de azar. Elas apoiaram orfanatos e sociedades tais como a YWCA, Associação Cristã de Mulheres Jovens, em português, para ajudar mulheres solteiras nas cidades. Elas iniciaram movimentos para abolir o trabalho infantil, estabelecer juizados de menores e fortalecer leis sobre alimentos e remédios. Essa rede entrelaçada de sociedades de reforma imitou o Império Benevolente, mas a maior parte dessas antigas militantes definitivamente não era feminista. Elas não baseavam sua reclamação pelo trabalho fora de casa com o argumento feminista de que não há diferença importante entre homens e mulheres. Pelo contrário, elas aceitavam a doutrina de que as mulheres eram mais amorosas, mais sensíveis, mais piedosas, mas então argumentavam que eram precisamente aquelas qualidades que as equipavam para o trabalho benevolente para além dos limites da casa. Embora a era de ouro da domesticidade parecesse conceder autorrespeito às mulheres, ela, na verdade, criou o ambiente para o surgimento do feminismo. Como Peirce observa, tornar as mulheres guardiãs da moralidade, as executoras da moral, levou a uma definição depreciativa da masculinidade. Pela primeira vez, as lideranças, moral e espiritual, não eram mais vistas como atributos masculinos. Elas se tornaram o trabalho das mulheres. Ela escreve: os homens estavam se tornando satisfeitos com a definição atrofiada de masculinidade, de que se apresentava como dura, competitiva e pragmática, o que negava suas aspirações morais e espirituais. E, como ela nota, isso teve severas repercussões na igreja também. Onde estava a igreja cristã nisso tudo? Ela se manteve firme contra a desmoralização do caráter masculino? Infelizmente não. Ao invés disso, a igreja estadunidense, em sua maioria, aceitou a redefinição de masculinidade. Depois de séculos ensinando que os esposos e pais eram divinamente chamados para a função de liderança no lar, a igreja começou a lançar o seu apelo primeiramente para as mulheres. O clero começou a falar das mulheres como tendo um dom especial para a religião e a moralidade. Em resumo, ao invés de desafiar o crescente secularismo entre os homens, a igreja, em sua maioria, aqueceu, voltando-se às mulheres. O clero parecia aliviado de encontrar pelo menos uma esfera, o lar, onde a religião ainda tinha controle. A era de ouro da domesticidade, no entanto, foi curta, porque uma nova teoria estava amadurecendo.
uma que humilharia as mulheres e o lar de uma maneira sem precedentes.